Estamos de volta em áudio e vídeo. Este é o 3 em 1. O juiz Sérgio Moro atendeu a imprensa pela primeira vez depois de aceitar ser o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. A entrevista continuava enquanto o nosso 3 em 1 começava, mas durante a coletiva ele disse que aceitou o convite para buscar implantar no, abre aspas, governo uma forte agenda anticorrupção. Além disso, confirmou que pretende chamar nomes que trabalham ou trabalharam na Operação Lava Jato para o seu futuro ministério em Brasília, Vera Magalhães. Essa, aliás, é a pergunta para os nossos ouvintes. Pois é, Silvio, foi uma entrevista bastante completa, um Sérgio Moro já bem mais desenvolto do que aquelas que ele concedeu como juiz, né? Falando de vários assuntos, falando de uma forma bastante aberta sobre a reação dos petistas e sobre o fato específico relacionado à condenação do Lula. Então, o que ele disse sobre o Lula? Disse que ele foi condenado bem antes, portanto, do Jair Bolsonaro ter alguma chance de ser presidente da República, e que foi condenado em várias instâncias da justiça, não só por ele, por crimes com provas. Ele enfatizou essa questão das provas. É a primeira vez que ele fala sobre o mérito da condenação do Lula, pelo que eu me recordo. Antes ele sempre se esquivava, dizia que preferia falar nos autos, e dessa vez está falando e falou que não poderia ficar preso a uma falsa narrativa e a um falso álibi. Achei essa aspa bastante forte. Então ele resolveu aí essa questão, que é uma das principais indagações feitas aí pelos seus opositores, a sua ida para o ministério, e construiu para si uma narrativa bastante robusta do porquê de sair de uma carreira como a de juiz e ir para essa função. E ele fez uma ponte muito interessante, a meu ver, com algo que sempre lhe foi caro, que foi a Operação Mãos Limpas da Itália. Ele disse, olha, eu estudei a Mãos Limpas e eu vi que lá foi preso muito mais gente que aqui, mas houve retrocessos por falta de segmento político do que a operação fez. Então ele construiu aí a narrativa que justifica o porquê dele estar saindo da investidura de juiz e indo para o Ministério da Justiça. Ele está indo para evitar que se repita no Brasil o que aconteceu na Itália. Então de novo, ele é como se ele personificasse a justiça em um outro lugar. Eu achei que é uma fala, do ponto de vista narrativo, para aqueles que o admiram, muito inteligente e muito eficiente. E ele fez uma terceira coisa, que é o terceiro eixo da entrevista, a meu ver, também bastante inteligente, que foi pontuar na largada aqueles aspectos nos quais ele não concorda com o Jair Bolsonaro, marcar as diferenças entre ele e seu futuro chefe. Então ele fez acenos muito vigorosos à imprensa e à importância da imprensa, falou detidamente, não se irritou com nenhuma pergunta, disse ali da importância do trabalho de imprensa, falou que em ações policiais o ideal é que não haja confronto, que se evite o confronto, também marcando uma diferença em relação ao Bolsonaro, e disse que vai trabalhar para que maiorias e minorias convivam em harmonia, que haja harmonia e que ambas sejam respeitadas. São falas escolhidas a dedo para mostrar que ele é o Sérgio Moro e não o Jair Bolsonaro. E ele disse, olha, há várias concordâncias e algumas discordâncias entre mim e o futuro presidente, e elas serão mediadas no dia a dia. Então eu achei uma entrevista muito estudada, de alguém que sentou, se preparou para aquela entrevista. Ele quis responder a cada uma das indagações que havia em relação à sua ida para o Ministério da Justiça, e, a meu ver, ele o fez de uma maneira bastante brilhante, como só ia acontecer no caso do Moro. E também foi questionado sobre uma eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal e se isso estava ou não relacionado à sua nomeação para o Ministério. A resposta dele foi, a pergunta é bastante pertinente, mas eu não estabeleci condições. Vamos lá, Andreasa. Muito boa mesmo a entrevista. Aquilo que pude ver, né? Muito clara, uma dimensão exemplar na relação com a imprensa, exemplar inclusive para o governo de que fará parte, aberto, franco, se preparou para a entrevista, criou condições para que a entrevista acontecesse sem qualquer restrição. A outra dimensão mais importante para mim, é o modo como ele fundamentou a escolha, a decisão. Houve pensamento, né? Você percebe que o sujeito
aceitou um convite e isso não desconfigura o fato de que ele aceitou um cargo político e que ele vai fazer parte de um governo e, portanto, parte de uma visão de mundo e de um projeto de poder, que é legítimo. Mas, dito tudo isso, ele refletiu sobre o desafio, pensou sobre o que poderia fazer, sobre a aplicação da sua experiência a uma estrutura de um governo. Ele deixa de ser representante, símbolo de uma política de Estado, para se lançar à aventura da política para um projeto de governo. Há muitos riscos pessoais nesse movimento, mas ele parece ciente, muito claro, muito convicto do movimento que fará. E aí também o primeiro-ministro do Jair Bolsonaro, que apresenta uma agenda clara. Seria uma obviedade dizer que a agenda do Moro é essa. Claro, todo mundo esperava que assim fosse, mas ele a apresentou claramente. Quer dizer, é um Ministério da Justiça encorpado, um Ministério anticorrupção, o Ministério do Siga o Dinheiro, o Ministério que vai usar a experiência da Lava Jato, de estudos de lavagem de dinheiro para desbaratar o crime, encontrar estruturas criminosas, corruptos. Mas é também um Ministério, e esse é o maior desafio, é também um Ministério de combate ao crime organizado. É tudo muito parecido, tudo muito próximo, em muitas ocasiões convergentes. As estruturas corruptivas e o crime organizado. O crime organizado aqui, no caso, tráfico de drogas, jogo do bicho, milícias, especificamente no caso do Rio, tráfico de armas. Esse é o principal desafio do Sérgio Moro. A zona mais obscura a ser enfrentada por qualquer governo. O drama das fronteiras também, em que ele terá que atuar em articulação com o Ministério da Defesa, sem dúvida nenhuma. Mas o combate ao crime organizado, pensando especificamente aqui no drama do Rio de Janeiro, é um desafio muito difícil. Entender as estruturas aqui, a movimentação do dinheiro, como isso está entroncado no poder público aqui do Rio de Janeiro, nas polícias. A relação do jogo do bicho não é brincadeira. Ele conhece as mãos limpas. Nós estamos falando aqui de uma estrutura mafiosa. Relação do jogo do bicho com o tráfico de drogas, tráfico de armas. Tem um desafio muito grande pela frente o Sérgio Moro e ele parece consciente dele. É bom. E aí, Joel, o que te chamou a atenção na fala de Sérgio Moro? Olha, Bolsonaro, ouça bem, aprenda com o Sérgio Moro como se conduz aí uma entrevista com a imprensa. Aliás, Paulo Guedes também, hein? Paulo Guedes também poderia aprender um pouquinho com a postura exemplar que o Moro demonstrou, respondendo com calma às indagações da mídia, se posicionando com firmeza e tranquilidade nas questões que foram colocadas a ele, mostrando que tem plano, não dando ideias que ocorrem em algum momento para ele que não foram devidamente refletidas e devidamente planejadas de antemão, e deu aí uma entrevista muito sólida, um grande acerto aí, na minha opinião. Acho que também deve ter acalmado muita gente que estava preocupada. Será que o Moro é um grande partidário do Bolsonaro? Será que ele está aí, no fundo? O Moro desarmou todas as pessoas que estavam com expectativas contrárias a ele. Pelo contrário, se mostrou alguém que tem um posicionamento individual. Obviamente respeita o presidente, especialmente pela oportunidade que está sendo dada a ele, mas está ali não por oportunismo pessoal, muito menos como recebendo um favor ou qualquer coisa do tipo. Está ali para fazer um grande trabalho pelo Brasil, de institucionalizar a luta pela corrupção, tal como foi feita na Lava Jato. Se ele de fato conseguir fazer isso, sem dúvida nenhuma vai ser um grande ganho para o Brasil. E soube pontuar, como a Vera citou aqui, divergências também com o Bolsonaro. Por exemplo, polícia que resolve o problema da segurança, não é a polícia que sai matando de forma arbitrária, é a polícia que segue a lei. E é o respeito da lei e o garantimento, inclusive, dos direitos dos criminosos. Com relação a movimentos sociais, não cabe tratar como terroristas, como criminosos de partidas. Isso, aliás, a lei nem sequer permitiria isso. Então, quer dizer, acho que mostrou muita solidez, mostrou uma direção clara, mostrou um espírito de serviço ao Brasil. Eu acho que desmontou bastante toda a narrativa contrária a ele que se tinha criado e com tranquilidade, sem uma postura defensiva, acusatória, mostrando aquilo que ele realmente está pensando, quer fazer, apresentou uma visão clara de futuro
para o que ele quer fazer para o Ministério da Justiça no Brasil. Eu espero que os outros ministros sejam capazes também de dar esse mesmo tipo de visão, que a gente possa mirar em algo então positivo. Não está combatendo ninguém, está apresentando uma agenda que ele pretende desempenhar. Bolsonaro tem muito que aprender com ele, no sentido de como conduzir, e acho que outros membros da equipe dele também, Onix, Paulo Guedes, também podem aprender.